dia da apresentação desse workshop. Quem vai falar hoje é a Maria Lúcia Braga. Ela é analista e membro do Programa de Mulheres em Ciência do CNPq. Kim, just for you, the CNPq is one of the Brazilian funding agencies and is one of most important agencies in Brazil in paying fellowships for masters, PhD, postdocs, and also for researchers. Yes. Isso aí. Obrigada, Jandira. Obrigada ao professor Natan, né, pelo convite, né, a oportunidade da gente apresentar essa reflexão, né, esse é um produto recente, né, o painel de fomento à pesquisa foi estruturado recentemente no âmbito do CNPq, né, foi um avanço, consideramos um avanço, e até a professora Débora Menezes é a nossa diretora dessa área, né, que cuida dessa reorganização, né, dos dados do CNPq. Ontem mesmo, né, foi tema de discussão aqui, né, na sessão, da importância, né? Eu me lembro muito bem, em torno de 2010, se eu não me engano, nós fizemos uma reunião que foi em parceria CNPq, Secretaria de Políticas para as Mulheres, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e um dos temas mais urgentes, né, com as cientistas brasileiras e também estrangeiras que participaram desse evento, era que nós tínhamos que ter uma organização dos dados, né, das informações já existentes no Brasil, né, sobre a produção científica, sobre o perfil dos pesquisadores e das pesquisadoras. Me lembro muito bem de uma fala da professora Márcia Barbosa, física, né, que foi até ontem. Eu gostei de ver as fotos da professora Márcia, né, nos encontros das mulheres na física, né. A professora Márcia é uma grande parceira, também hoje é secretária no Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação. E a Márcia, lá em 2010, falava, né, que é uma demanda urgente, né, que era, eu acho que acredito, uma demanda das mulheres na física, por dados, né, em relação à questão de gênero, né, à questão de raça e à questão de outros grupos representados, né. Então, esse painel representa um pouco isso, que é um... Opa, a velocidade está maior aqui. Esse painel, né, esse primeiro, vamos dizer assim, nessa nova gestão, né, nós temos, então, essa diretoria, que é liderada pela professora Débora Menezes, que até pouco tempo era a nossa presidente da Sociedade Brasileira de Física, né, e assumiu essa diretoria, e com o intuito de avançar nesse sentido, né. Vocês já devem conhecer, né, só trouxe aqui as nossas plataformas, né, que são as mais conhecidas, né. Esses dados que eu irei apresentar aqui, eles são oriundos da plataforma Carlos Chagas, né, que é a nossa plataforma de fomento, né, onde os pesquisadores e as pesquisadoras submetem suas propostas, tanto de bolsas como de fomento, né, aos projetos e auxílios aos projetos de pesquisa, né. Então, os dados todos advêm da plataforma Carlos Chagas que eu irei. A plataforma Lattes, que é outra plataforma muito importante, né, que nós temos mais de 7 milhões de currículos, né, é uma plataforma que tem um repertório de dados, né, sobre a trajetória dos cientistas no Brasil e também de pesquisadores estrangeiros que têm seus currículos cadastrados, né. Nós também estamos em processo, né, de reorganização e devemos também apresentar o CNPq um painel, uma ferramenta que vai permitir também pesquisadores, né, interessados diretamente extrair seus dados na plataforma Lattes, né. Da mesma forma, o Diretório de Grupos de Pesquisa, né, que é uma plataforma também que organiza as informações sobre os diretórios, né, os grupos de pesquisas no Brasil, e ele também está em processo de atualização, e nós devemos também disponibilizar esses dados, né. E, por último, o Diretório de Instituições, né, é um outro diretório que nós temos que cadastra, né, que organiza todas as instituições de ciência e tecnologia no Brasil que submetem propostas que estão, né, reconhecidas pela plataforma. Bem, aqui, por que eu estava falando um pouco, né, nossa discussão lá no CNPq, que tem sido nesse sentido, né, como essas plataformas, ela tem um volume de dados que é fundamental para o que a gente está chamando de monitoramento, né, do fomento científico nacional, né. Então, estamos fazendo esse esforço, né, de reorganização, de disponibilização para os interessados, né. E, claro, né, outra grande questão, já há bastante tempo, é a questão da avaliação
das políticas públicas, né, e das políticas de ciência e tecnologia, né? Então, as plataformas são instrumentos relevantes, né? Esse processo de avaliação também está sendo reorganizado no CNPq, né? Não sei se vocês acompanharam o nosso corpo técnico, hoje é um corpo ainda reduzido, né? Não só no CNPq, mas porque nós passamos por um processo de redução, né, do número de servidores no Brasil, né, com a última reforma da Previdência, que foi lá em 2019. Né? Então, nós perdemos muitos quadros qualificados, né, no Estado brasileiro como um todo, e no CNPq, não há a menor dúvida. Né? Então, estamos nesse processo de recomposição. E a avaliação, claro, né, precisa de gente para monitorar, para fazer avaliação, né? E esperamos que nos próximos anos isso seja feito e a gente consiga também fazer um acompanhamento, uma avaliação adequada, né, do que tem sido financiado, né, e fomentado no Brasil. Aqui eu acho que eu comentei um pouco na minha fala que eu fiz na terça-feira, né, mas o tempo foi meio comprimido, porque foram várias falas, né, acabei não explorando muito, né, quando a gente, que é o debate aqui que a gente vai fazer nessa mesa de hoje, né, porque a gente está discutindo, né, as variáveis, né, dos grupos subrepresentados, né, no caso as mulheres, né, a população negra, né, as pesquisadoras e pesquisadores negros, os pesquisadores indígenas, no caso, né, e como a gente pode fazer a discussão sobre os dados que a gente tem hoje, né? Quais são os dados? Como esses grupos estão presentes na ciência brasileira, né? O que eles fazem, né? O que os dados nos indicam, né? Esses eixos assim de discussão é um pouco o que a gente tem, né, na pesquisa sobre ciência e inovação, na pesquisa sobre ciência e gênero, né, que se aplicam também à discussão sobre etnia, sobre raça. Né? A gente tem que discutir em que medida, né, esses grupos estão presentes, né, na produção científica, né? Onde estão as mulheres? Elas hoje, né, eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, né, ao olhar os dados de forma geral, nós vamos perceber que há uma relativa paridade, né, da presença das mulheres, relativa, né, quando você olha o número de bolsas em vários níveis, daqui a pouco nós vamos ver, mas, mais do que isso, a gente tem que ver que tipo de produção está sendo feito no Brasil, né, que é um pouco assim, como as instituições recebem as mulheres, como as instituições recebem as pesquisadoras negras, né, como elas... Que barreiras elas encontram, né? Que tipo de barreira? Como elas participam das decisões da política científica e tecnológica? Eu vou apresentar para vocês daqui a pouco também os dados, por exemplo, dos comitês assessores do CNPq. Onde elas estão decidindo para onde vão as bolsas, né? Elas participam dessa decisão junto com os homens, os indígenas e as pesquisadoras negras também participam. Nós vamos ver daqui a pouco, né, que essa participação é ainda pequena, né? E por último, assim, que tipo, né, um pouco nesse último dado, né, qual o resultado, né? O gênero, a raça, ela impacta na produção científica, né? Então isso já é um outro eixo de reflexão que, na minha opinião e na minha avaliação, que a gente ainda tem que incorporar em vários aspectos no Brasil, né? Que pesquisa, né? Várias pesquisadoras já tratam assim, que ciência é feita, né? É uma ciência que é feita com indivíduos brancos, né? Para contemplar indivíduos brancos e não incorpora, por exemplo, a população negra, né? Ao desenvolver uma medicação, que medicação é essa, né? Que tem em conta essa diversidade, né, que a gente tem na população brasileira? Para muitos resultados de pesquisa não tem, né? Então, aqui já um pouco os dados, né? Esses dados aqui nós organizamos é o seguinte, lá no CNPq nós temos várias modalidades de bolsas, né, de formação. Nós temos desde as bolsas, que a gente chama de bolsas no país, né, que são as bolsas de sanduíche no país, doutorado no país, mestrado no país, né, e tem umas bolsas de desenvolvimento tecnológico também, de pós-doutorado, né, estou olhando aqui, como está pequenininho, não sei se vocês também, agora eu estou com dificuldade de ver, eu organizei. E as bolsas que a gente implementa no exterior, né? Por exemplo, estamos em processo de julgamento de uma grande chamada, né, de bolsas no exterior. O CNPq ficou mais ou menos 2 anos, né, sem recursos, e agora a gente está julgando as bolsas no exterior, que são pós-doutorado no exterior, doutorado pleno no exterior, sanduíche no exterior, estágio sênior, graduação sanduíche no exterior. Então, o que a gente enxerga, né? Que as mulheres, por exemplo, estou tratando das mulheres de forma geral, elas são maioria nas bolsas no país. Mestrado, doutorado, iniciação científica, né? E nas bolsas no exterior, elas diminuem algumas modalidades, por exemplo, no PDE, né? No pós-doutorado no exterior.
O sanduíche, não. O sanduíche, as mulheres estão até um número mais expressivo, né? Porque leva menos tempo, né, para no exterior. Então, essas especificidades, né, no caso das mulheres, quando elas são contempladas, né, que a gente vai enxergar... acho que eu coloquei. Estágio no exterior. Estágio sênior também acho que é a maioria de homens, se não me engano, né? Então, essas distinções é que são importantes para a gente ver como se dá a distribuição dessas bolsas. Até fico próximo aqui. Por exemplo, nesse gráfico aqui. Olha, esse material aqui é um material já extraído do nosso painel. Ele se organiza desse jeito. Depois eu vou mostrar depois a página do CNPq para vocês verem, né? Que quando vocês entram lá no painel de fomento, ele vai mostrando assim, aí você vai filtrando, né, os dados que você quer. Por exemplo, aqui são os dados na área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né, que a gente tem trabalhado aqui, que já mostram que, em relação aos projetos de fomento, as mulheres já recebem valores bem menores, né? Então, você já começa a perceber que essa relativa paridade, né, ela não aparece, por exemplo, no fomento à pesquisa, né? Uma pessoa, né, uma mulher pede um auxílio de R$500 mil, ela vai receber R$100 mil, por exemplo, né? Então, há um corte substancial no fomento em relação às mulheres, né? Como esse gráfico está mostrando aí. Agora vamos ver um pouco da questão dos comitês. Nos últimos anos, pelo menos na última década, vamos dizer assim, o CNPq fez um esforço, né, no sentido de aumentar a presença das mulheres nos comitês assessores, né? São lá nos comitês de área, onde são decididos, né, o fomento, né, tanto de formação como de auxílio, né? Vocês podem enxergar nesse gráfico aí que tem uma média, né? Os dados, não sei se vocês... são dados de 18 anos, né? São a série histórica que está presente no painel de fomento, né? Por exemplo, quando você enxerga aqui, a média, né? Você tem uma média de 26%, não é? E vai chegar a 46%, né? De aumento das mulheres no comitê. Entretanto, quando você vai nas ciências humanas, que é aqui, né, você já tem uma média de presença razoável, né, porque nós temos em áreas que são completamente com a presença de mulheres até 60%, 70%, né, que 59%, até caiu um pouco, né, e depois subiu de novo, 59%, né, nesse último ano, de 22%. Mas quando você vai olhar as áreas de tecnologias, que é aqui, e as áreas de exatas, que é essa, você vê que aqui, ó, nós chegamos, né, abaixo da média de 46% dos comitês, né? Então, há um esforço, né? Vocês podem perceber que a presença das mulheres tem subido, né, nos comitês. Isso, o CNPq realmente tem feito no sentido de contemplar a presença, né? Por exemplo, nós temos 2 candidaturas, né, que se equivalem porque eu não sei se você sabe como é o processo decisório, né, dos comitês. Os pesquisadores PQs votam, né? Até esse ano, eram os pesquisadores PQs nível 1, né, a nossa Bolsa de Produtividade de Pesquisa, eles votam em candidaturas que são levadas até o CNPq. Tem um processo, né, de seleção, e o CNPq lá organiza esse processo e leva para o nosso Conselho Deliberativo, que é a nossa instância máxima de decisão, formada por diferentes órgãos, né, de fomento da ciência e tecnologia. E lá os nomes são, né, analisados e aprovados, caso coisa, né? Então, nesse sentido, essa política, né, tem dado certo. A gente tem conseguido aumentar essa presença, né? Mas bem menos nas áreas, né, que nós estamos discutindo aqui, né, das ciências exatas e das tecnologias, das engenharias, né? Então, esse movimento precisa ser mais forte, vamos dizer assim. Aqui, vamos olhar, por exemplo, as bolsas PQ1A, né? Esse aqui a gente sempre vai discutir onde que as bolsas de produtividade de pesquisa, né, são bolsas destinadas a pesquisadores, né, que tem 5 níveis hoje. Recentemente, o CNPq fez uma alteração, porque nós tínhamos os níveis 1, que era de A a D, o A sendo o maior, né, no topo da carreira, do pesquisador mais reconhecido, e o D no nível 1, o menor. E, por último, nós tínhamos o nível 2. Esse nível 2 era o pesquisador ainda em início de carreira, com a produção inicial, vamos dizer, no seu campo de conhecimento. Houve um movimento no sentido de criar... O 2 foi extinto e foi criado o nível E, né?
recentemente, há 2 meses atrás. E também, no sentido de dar mais condições para esse pesquisador, foi criada uma taxa de bancada para esse pesquisador. Então, os pesquisadores, que eram 2, hoje são eles têm agora uma taxa de bancada, né, e numa situação mais favorável, né, para a sua produção científica. E, inclusive, nesse processo decisório, todos os pesquisadores, hoje nós temos 15 mil pesquisadores no país, né, com bolsas de produtividade, todos poderão votar no processo de escolha, né, porque antes os pesquisadores 2, que eram um volume maior, não votavam, né, não escolhiam os membros do comitê. Então, quando a gente olha a Bolsa PQ1A, que é esse nível mais, né, nós vamos ver essa seguinte situação. Média em crescimento, né? Aqui dá um crescimento, né? 20, 21, 23, 24, 25, mas ainda muito baixo. Isso aqui dá presença das mulheres, viu, gente? Estou falando das mulheres aqui, né? Isso até acho que eu tinha que ter colocado mulheres aqui. Não ficou incompleto aqui o título, né? Então, aqui, as ciências humanas continuam, né? As ciências humanas têm, de 2005 a 2022, ela se manteve no patamar, né? O mais interessante que eu vejo nesse gráfico é isso aqui, é as ciências da saúde, né? Porque isso aqui são coordenações por área de conhecimento, como se organiza o CNPq. As ciências da saúde, podem observar, né, ela saiu de 27% e subiu para 36%, né, nessa série histórica. Então, foi o crescimento mais substancial que nós tivemos, né, em relação das mulheres na Bolsa PQ1A. As nossas áreas aqui, de ciências exatas, engenharias e tecnologias, podem ver, estão estagnadas. De 2005 a 2022, olha, nós temos até, o amarelinho são as engenharias, até caiu um pouquinho, um ponto percentual, né? As áreas de ciências exatas cresceu, sim, em relação ao mesmo. Vamos de 7% a 12%, né? Então, um crescimento de 5 pontos percentuais, né, de mulheres. Então, esse dado mostra assim, há um crescimento, mas é um crescimento que se estabelece, né, em algumas áreas do conhecimento, que esse movimento nas áreas que no caso que a gente tem atuado mais fortemente para modificar essa subrepresentação das mulheres, ele ainda não está acontecendo, né, da forma desejável. Bem, aqui já são dados do painel. Eu organizei vários dados. Gente, eu nem controlei meu tempo. Está controlando? Eu esqueci até de colocar aqui, por favor. 20 minutos já? É isso, porque senão... porque eu esqueci de colocar, de fazer a coisa. Então, aqui são dados que eu retirei do painel. Depois eu quero, no finalzinho, apresentar o painel para vocês na página do CNPq, que é só entrar, né? Então, o cenário geral, aquilo que eu já falei, né? Os indicadores sugerem essa paridade, né? Por exemplo, aqui são dados, né, da Bolsa de Iniciação Científica, né, que é a bolsa no início da carreira acadêmica. Nós temos um programa de iniciação científica no CNPq, que já tem quase 40 anos, se eu não me engano, né, desde os anos 80. Então, é um programa muito importante, né, na educação científica, na organização da pesquisa, né. Então, quando você olha a Bolsa de Iniciação Científica, olha, as mulheres são maioria. É o verdinho, né? Aqui elas são, acho que é 57, né, parece, né? Então, elas são esse verdinho aqui, né? Desde 2005, elas já estavam muito presentes, né? Então, reflete aquele movimento que você sabe que houve no Brasil, eu acho que também houve fora, das mulheres com mais anos de formação, com mais anos de escolarização, né? Lá em 2004, não sei se vocês devem saber desse dado, né? No Brasil, nós já tínhamos um número maior de doutoras, né, tituladas, esse dado, então, permanece isso. Então, essa trajetória na carreira acadêmica, né, que se inicia na iniciação científica, né, se reflete um pouco aqui, permanece na iniciação científica. Né? Então, espera aí, deixa eu passar para o próximo, para a gente ver mais coisas. Né? Quando a gente desagrega o dado, aí você já mostra, né, paridade na iniciação científica geral. Quando você olha os dados de ciência da computação. Tivemos até uma mesa que tratou aqui, né, trouxe vários dados sobre a presença das mulheres na ciência da computação. Olhem aí, né, nessa série histórica, as mulheres, né, 18,1 de forma geral, né, na média geral. Então, o movimento bem não conseguiu, né, os homens permanecem, né, de forma avassaladora.
Quando a gente olha a matemática, no PQ1A da matemática, né? Por exemplo, o gráfico é da matemática, mas aí eu trouxe os dados da física, né? Os dados gerais do PQ1A são 24% de mulheres em todas as áreas do conhecimento, né? Esse gráfico aí é o da matemática. Vejam, matemática, né? Deu 5,88%. Gente, realmente um dado, né, de subrepresentação no nível mais... Claro, que você desagrega por área de conhecimento, você vai olhar, não sei se eu coloquei o da educação aí, você vai ver uma presença maior das mulheres, né, nas áreas das mulheres. Ou você olha nas ciências sociais, de forma geral, né, mas quando você olha, então, para os dados das áreas de exatas, a física, no caso, 6,7. Até esse dado eu tirei agora, né, essa semana, ele foi atualizado, porque o painel ele é atualizado a cada mês. No caso da Bolsa, não tem impacto, porque a Bolsa é anual, né, a concessão. Vamos lá para os dados raça-cor, né, que a gente vai ver. Como ficam os dados em relação à raça-cor, à etnia, né? Olhem o investimento do fomento, né? São projetos apoiados para os pesquisadores e pesquisadoras negras, né? 18% do auxílio, do fomento, né, vai para aqueles que se dizem, que se colocam como negros. Somente 4% para aqueles que se declaram pretos, né? Com as categorias onde isso foi tocado, né? Negro, pardos e pretos, né, soma o dado, né, de negros. Vejam, aqui esse dado, o dado rosinha, esse dado aqui, ó, que está aqui, é o dado das pessoas que não se declaram, que não desejam declarar. Então, esse é o dado significativo também, vocês vão ver daqui a pouco. Lá, quando foi lançado, incluído no currículo Lattes, né, o item cor-raça para as pessoas, né, Jandir? Você deve se lembrar muito bem disso. Nós tivemos uma ampla discussão no Brasil, né, inclusive de acusação do Tribunal Racial, né, eu lembro muito bem dessa designação, né, a instauração do Tribunal Racial, porque é um registro administrativo, né, que é um registro para a política pública, é um registro importante para você. A gente vai ver depois do bolsa de doutorado aqui no exterior, se você não consegue enxergar isso, você não vai conseguir formular uma política adequada, né? Ou uma política transversalizada, ou uma política focalizada, né? Então, isso nós temos... E, a partir de 2013, com a inclusão do raça-cor, nós tivemos esse movimento, né? Por exemplo, esse dado, dependendo da área de conhecimento, vocês vão ver daqui a pouco, ele vai aumentar ou diminuir. Por exemplo, esse é o dado geral do fomento. Aqui é o dado da Bolsa de Iniciação Científica. Gente, vejam o movimento da Bolsa de Iniciação Científica. Viu? Esse é o número de que não desejava declarar. Foi diminuindo, diminuindo. Isso aqui, na minha avaliação, é o fruto do processo das ações afirmativas na universidade, né? Nós temos, recentemente tivemos a aprovação de uma nova legislação, nós tivemos a implementação de uma série de ações afirmativas. Aqui, você pode ver que os estudantes, né, aqueles que estão com motivação, eles foram diminuindo sensivelmente, né, e aumentando, né, teve um aumento, né, da presença negra por conta das ações afirmativas em relação aqui. Mas, entretanto, todavia, quando a gente vai olhar da Bolsa de Produtividade e Pesquisa. Vejam como é que é o movimento, né? É um movimento que, inclusive, aumentou. Quando vocês verem. Porque esse dado, a gente já tinha um dado, por isso que vocês podem me perguntar, por que 2022 vocês já tinham esse dado? Sim, esse dado ele foi recuperado, né, incorporado no fomento, e aí por isso que ele aparece aí. Temos um estável, né? De forma estável, assim, ele aumenta, não, até aumentou um pouquinho, né, no percentual aqui, que não dá para ver, né? 10% de negros e 18,81%, que é a média, né, que não desejam declarar sua cor. Vamos ver, então, aqui. Aqui, em relação aos indígenas, aí, que eu queria até fazer um comentário rápido, né? Os indígenas, claro, eles não... Na produção científica nacional, né, a população indígena não está invisibilizada. Nós temos pouquíssimos pesquisadores indígenas. Até rapidamente comentando, quando foi lançado o Raça-Cor no Lattes, nós fizemos uma pesquisa sobre quem eram as pesquisadoras indígenas, ou os pesquisadores, né? Encontramos pouquíssimos. Inclusive, algumas pessoas se auto-identificavam como indígenas, né? Por exemplo, eram mulheres pesquisadoras que, a princípio, não eram, né? Você não poderia, mas elas se auto-identificavam como indígena e colocavam que até aumentava um pouquinho, né, esse dado aqui. Em relação
a população negra, lá também em 2014, quando a gente teve o primeiro dado, eu e outros colegas fizemos até um estudo, né, mostrava isso também. Havia um nível de dificuldade, né, de declaração que foi diminuindo. E aqui a gente pode, na Bolsa PQ, nem tanto, né, mas, como disse, na Bolsa de Iniciação, sim. Aqui, na Bolsa da Física. Vamos ver a física, né? Olha como a física, né, o nível de autodeclaração é bastante alto. É aquela média lá do início, né, quando foi implementado o currículo Lattes, 27, acima de 25%. Né? E olha que permanece, né, até nesses últimos anos. Né? Temos 11%, né, de pessoas negras que se declaram negros, né, 0,2% indígenas e 27%, né, que é o que eu gostaria de destacar aqui. Aqui, vamos ver. Aqui é doutorado no exterior. Nós estamos lá discutindo, né, por exemplo, uma nova chamada que está sendo direcionada, que eu já comentei na terça-feira, que é o programa Beatriz Nascimento, de bolsas para pesquisadoras negras. Né? E esse dado aqui é relevante porque é uma parceria Ministério da Igualdade Racial, Ministério das Mulheres, Ministério da Ciência e Tecnologia e CNPq. Né? Nós vamos lançar a chamada agora, acho que no início, vai ser no início de dezembro, né? Que é uma chamada e olha esse dado que a gente consegue ver. Esse pico aí que vocês estão vendo é o Ciência Sem Fronteiras, né? Que nós tivemos uma alta submissão, né? Um alto número de bolsas de concessão, né? E o pico, né? O pico lá. Olha esse pico aqui, esse 2017, né? Que a concessão a implementação foi maior, né? Começou 13, 14 e foi até 18, mais ou menos, com finalzinho em 19, né? E aí depois uma redução drástica, né? Nesses anos aqui, porque não havia orçamento para a bolsa no exterior. Aí, o orçamento que havia foi para bolsas no país naquele momento. Né? E aí a presença, né, negra e indígena é pouquíssimo notada. Deixa eu acelerar, porque a gente tem... eu queria da educação, eu passei da educação. Eu queria mostrar... essa aqui que eu acho que eu pouco comentei. Né? Na área de educação, comparada com a física, né? Por exemplo, vejam como você tem o percentual de não declarados é bem menor, e se manteve bem menor. Né? Acho que 10, né? Foi... quanto que dá os não declarados? 14, não, 10%. Né? Comparando as áreas de conhecimento, como você vê, né, essas distinções de posicionamento, né, em relação a uma política de ação afirmativa. Né? Aí eu achei interessante trazer esse dado, comparando a área de física com a área de educação e a área de matemática. Né? Bem, aqui é só comentar rapidamente, já na terça-feira, mas para as pessoas que não estavam na terça-feira, eu falei um pouco das ações que o CNPq tem já há alguns anos, algumas décadas, né, relativas à inclusão nas ciências, de forma geral. O programa Mulher e Ciência, que eu falei mais na terça-feira, que é um programa que foi construído, né, até eu vendo as fotos ontem, né, que a professora Silvina mostrou, a professora Márcia Barbosa, né, esse movimento das mulheres na física, ele impactou diretamente na construção do programa Mulher e Ciência. Né? Eu estava até recuperando isso. Né? A professora Márcia, a professora Elisa Saitovic, né? Foram pessoas determinantes nesse processo, né? De construção de um programa, né? Que contemplasse as mulheres e que se preocupasse tanto no aspecto da organização dos dados, como também da construção de ações destinadas a incluir mais mulheres, né? Não só na física, mas em todas as áreas. Né? Esse aqui é um programa que eu achei relevante, é o programa de ação afirmativa, não é, claro, não é um programa para pesquisa, mas é um programa de ação afirmativa que o CNPq implementa em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, que tem 21 anos agora, né? Acabamos de lançar a última edição, agora em novembro, no âmbito das comemorações da consciência negra, né, que é uma bolsa-prêmio destinada a aumentar a diversidade na carreira diplomática. Né? Então, é um programa muito interessante, ele já foi avaliado, mas acho que ainda é preciso uma avaliação, né, da implementação, do seu impacto, né, na carreira diplomática. E o PIBIC-AF, que é um programa que foi construído no âmbito da iniciação científica, né, que também colaborou para a mudança desses dados aqui, que foi criado lá em 2009, que são bolsas de iniciação científica destinadas, né, para os grupos subrepresentados. No caso, assim, quando a gente fala não só negros, né, gente, depende do programa da universidade, como ela implementa as ações afirmativas. Né, porque tem universidade que tem
para estudantes de baixa renda, estudantes oriundos das escolas públicas, estudantes negros, estudantes com necessidades especiais, né? Depende do programa de ação afirmativa, né, que está implementado na universidade. Bem. Então, aqui é só comentar, essas são 2 ações expressivas que vão ser lançadas agora no mês da consciência negra, né? É o programa Beatriz Nascimento, que vai ser lançado semana que vem. Já havia sido anunciado, né? Mas a chamada vai ser implementada agora, né? Que são bolsas para pesquisadoras negras, né? Doutorado sanduíche e pós-doutorado, com recursos dos ministérios e do CNPq. Ainda é um volume de recurso, né? Na minha opinião, 6 milhões, mas a disponibilidade orçamentária era essa, né, para um programa focalizado, né, com um período de até 9 meses de bolsa, né, isso foi um acordo entre os ministérios, que as bolsas no exterior têm de 12 a 24 meses, né, então, para contemplar um número maior, foi definido um período menor, né, entre os parceiros de 9 meses de bolsa, né. E a chamada das meninas, que eu também já havia comentado, mas assim, é uma chamada pública, que vai ser a sua 3ª edição, direcionado para aquela questão de aumentar a representação das mulheres, né, nas ciências exatas e nas tecnologias, né, que é uma chamada com foco que envolve estudantes de ensino médio, estudantes do ensino fundamental, estudantes da graduação das áreas de STEM, né, e com volume razoável de recursos, que foi a nossa grande novidade, né. A ministra garantiu que a gente tem 100 milhões no orçamento para implementar projetos mais robustos, né, de até R$1 milhão, em rede, né, projetos individuais, e principalmente projetos em rede nacional, né. Dado o tamanho a escala que tem o Brasil, né, nós precisamos de muito mais recursos. Então, a gente está muito otimistas em relação ao impacto dessa ação, né, nos próximos, são 36 meses de implementação. Bem, gente, é isso. Acho que eu já passei um pouco do tempo. Tá? Não? A gente começou atrasado. Obrigada pela atenção, tá? Estou disponível aí, caso... Perguntas. Obrigada, Maria Lúcia, pela palestra. Eu tenho algumas perguntinhas, até se quiser me calar, você me avisa. Ah, beleza. A primeira, sim, você falou que a plataforma está disponível, acessível. Então, eu até queria mostrar aqui como é que... vou mostrar isso, como é que é. Era uma coisa que eu ia perguntar, como é que eu acesso, Sim, né? isso. Aí, eu tenho aqui algumas dúvidas sobre esses dados de bolsa que você mostrou, né? Por exemplo, esse mais recente que você mostrou, das bolsas de doutorado pleno, e que tem aquele pico e parte ali, né, vamos dizer assim, o finalzinho daquela gaussiana, né, daquele pico, está ali em 2019. Isso são bolsas que que foram implementadas naquele ano ou são bolsas vigentes, né, nesse ano? Então, o dado do painel ele é atualizado mês a mês, são as bolsas ano. Né? Certo. Então, por exemplo, o pico é o Ciências Sem Fronteiras, né? E aí, porque as bolsas, lembra? As bolsas de doutorado pleno, né? São até 5 anos. Uhum. Eu me lembro, teve Mas é porque tem essa queda, né? De 19 para 20, então provavelmente é uma bolsa que foi implementada em, sei lá, 2014. Mas a gente, nesse período aqui, a gente ainda tinha bolsa, tinha uma cota de bolsas para implementar. Então, elas ficaram, né, num volume bem elementar, né? Certo. E quase zerou aqui, porque aqui também é 2023, a gente não implementou, né, praticamente nenhuma, né? Tá certo. Então, é nesse sentido porque o CNPq estava assim, era bolsa, a folha vigente, né? Eles mudaram o critério, assim, o pessoal de bolsa ano, né? As bolsas implementadas ano a ano, que é o que o painel demonstra. Tá certo. A outra dúvida também sobre essas bolsas de doutorado no exterior foi aquele dado que você mostrou da diferença da distribuição por gênero de bolsas de doutorado pleno e bolsas de doutorado sanduíche. Aquela primeira, Aquela né? primeira, isso. Deixa eu voltar aqui. Aí, a minha dúvida é se vocês têm também a informação do número de aplicações por gênero, de candidaturas, né? De submissões. De submissões. Porque eu fiquei me perguntando se as mulheres
aplicam menos para doutorado pleno devido ao tempo grande, né, e por terem outras demandas, como a questão dos cuidados, que normalmente são para as mulheres, ou se tem algum tipo de viés de gênero na seleção dessas bolsas. Não, pelo que eu conheço da base de dados, né, há esse movimento de menor aplicação, submissão das mulheres. Esse dado, ele existe, ele tem que ser... Assim, aqui ele não aparece, no painel a gente não consegue recuperá-lo, né? Mas também, por exemplo, recentemente, no Universal, né, nós estamos julgando o Universal 2023. Esse dado, a professora Débora está fazendo um estudo lá, junto com outros colegas, que ele vai ser lançado há pouco, mostrando esta questão. No caso do Universal, né, eles já mapearam esses dados, né, como as mulheres submetem menos, aplicam menos. E, claro, que recebem muito menos. Sim. Não só porque a demanda é menor, como também pelo viés, Pelo né, viés de... dos comitês assessores, né, a questão dessa lacuna de gênero, né. Isso, pelo que eu sei dos estudos, né, isso tem sido sinalizado. No caso das bolsas, a gente ainda tem que fazer isso de forma sistemática. Entendi. Mas, pelo que eu conheço, é isso. A demanda é, no doutorado no exterior pleno, isso a gente já tinha visto, esse dado, de fato, a submissão é menor das mulheres, né, por conta do nível da maternidade, do tempo, né, da disponibilidade, etc. Né? Mas há um movimento, assim, de alguma forma, correlacionar esses dados também. Sim, temos. A questão é o tempo, né? É muita coisa. Certo, a gente ainda não tem tido condições, né, de fazer todas as avaliações, né? E ainda estamos nesse patamar ainda de organização de dados, né, para depois fazer avaliações mais adequadas e profundas, né? Perfeito. Muito obrigada. Tá, obrigada. Você. Mais alguma pergunta? Muito obrigado. Eu acho que os dados são uma coisa que nós pedimos faz tempo. Sim. Mas tem uma coisa meio estranha para mim. Sim. Eu vi a coisa que o investimento nos negros primeiro veio para a diplomacia e agora para bolsas no exterior, que parece que é uma coisa que está cobrando de fora e não do dentro. Do movimento da instituição. E o valor de 100 milhões, as mulheres parece que está andando, não é tão gritante. Sim. E tudo bem nas exatas, mas nas exatas é todo mundo, não é só do Brasil. Não, sim. E 100 milhões vezes 6 milhões, me parece, é uma coisa que não está claro para mim. Por que essa decisão dos 100 milhões para uma as coisa meninas que não é tão gritante e 6 para alguma coisa que está gritante? Me Então, parece uma escolha meio... Não, eu acho que a história é o seguinte, nós temos hoje uma gestão, né, de uma ministra, né, que se dispôs a fazer um movimento mais forte em relação às mulheres, né, de financiamento e de fomento. Essa, pelo menos, é a primeira justificativa, né, por esse mesmo. A nossa primeira chamada de Meninas em STEM, nós tivemos 11 milhões de reais, que era um fundo da Petrobras, na época, né, que financiava essas ações, e teve uma parte foi da Petrobras e com recursos do Ministério, uma outra parte do Secretaria de Políticas para as Mulheres, né. Agora, né, o Ministério, no movimento político, né, de reconhecimento, colocou esse recurso disponível no orçamento do CNPq. Nós comemoramos muito, né? É nesse nível, né, de um movimento que é dos gestores da área de ciência e tecnologia, né? Então, das gestoras, no caso, né, da nossa ministra, que se reconhece como negra, né, engenheira da área de engenharia, né? Então, acho que ela tem assumido, né, essa agenda de forma mais incisiva, vamos dizer. Nada. Acho que tem. É o Rogério, depois eu achei que era. Obrigado, Maria Lúcia, pela sua apresentação cheia de dados. Muito legal que vocês implementaram o painel, né? Eu não conhecia, eu sempre ficava tentando cruzar os dados manualmente, era uma dificuldade danada, às vezes não funcionava. Sim. Enfim, agora acho que ajuda bastante o trabalho da gente na hora que a gente quer pensar as políticas. Duas perguntas. Uma tem a ver com a pergunta do professor Natan.
sobre se você tem dados sobre demanda de pesquisadoras negras, para a gente poder ajustar e pensar essas coisas. Eu digo isso por conta dos meus dados lá da Universidade de São Paulo, a porcentagem de pesquisadoras negras é pititico, mas quando a gente abriu o programa de pós-doc, apareceu um monte de pesquisadoras. Então, elas estão lá em algum lugar que a gente não está captando. A segunda coisa tem a ver com os dados que você mostrou sobre recusa de se autodeclarar racialmente. Sim. Você vê algum tipo de padrão entre áreas? Explico. Os mais físicos que se recusam e quais são as áreas, por exemplo, na área de humanidades e educação, por exemplo, as pessoas se autodeclaram mais. Tem alguma coisa a ver com exatas versus humanas, você consegue ver alguma coisa do tipo? Tem alguma coisa, sim, minha pergunta de fundo tem alguma coisa a ver com uma defesa do mérito, que é mais questionado, por exemplo, nas humanas do que nas exatas? Como é que você interpreta os seus dados? Então, por esse primeiro mapeamento, né, eu comentei com você, vou começar por essa questão aí, Rogério. Obrigada. Essas são as questões que estão assim pululando na nossa cabeça, né? A gente está tentando na questão dos dados, né? Deixa eu passar lá, né? Lá aquele dado maior. Aqui vou até ficar aqui. O dado sobre, por isso que eu trouxe, né? Trouxe os dados da educação, que é uma área, né? No qual uma área de peso nas ciências humanas e sociais, que recebe boa parte dos recursos, né? Quando vocês abrem os dados da educação, eles têm o maior número de pesquisadoras, né? O maior número de cotas, né? Eu trabalho na área de ciências humanas e sociais, no CNPq também acompanho, né, esses dados. E quando você abre os dados das áreas de ciências exatas, você percebe, então, esse movimento. Aí é uma hipótese de trabalho, né? Como você falou, a gente vai ter que abrir os dados da demanda também, né? A gente conseguiu ver recentemente esse trabalho lá da Débora em relação ao Universal. Os dados de bolsas, eu sei, porque tem uma colega que é gestora dessa chamada, né, do Beatriz Nascimento, ela me mostrou, eles abriram esses dados para ver assim, onde estão, né, as pesquisadoras? A gente vai ter demanda, né? Nas chamadas anteriores? Sim, apareceram. Vai. Por isso, eu estou até preocupada. Falei, gente, é pouco recurso, porque vai ter uma demanda. Vai ter chegado 1.000. Aí vai ser um dilema, né, com tanta proposta qualificada, como a gente dá conta, né, de atender uma demanda que existe, eu acho, na minha percepção, e por esses dados de demanda que foram abertos em relação às bolsas no exterior, a gente considera que tem. Eu espero, né, que a gente tenha mais recursos, né, para poder contemplar mais bolsas, né, das pesquisadoras negras, né, da submissão. Então, isso é um esforço que a gente tem feito, assim, no corpo técnico lá, a gente tem discutido isso com os gestores, com a gestora, a professora Débora, né, tem feito esse trabalho lá, e um trabalho que a gente tem, que a gente, de fato, além de... A gente tem que monitorar e a gente tem que avaliar e a gente tem que propor, né, a gente no nível do Estado, né, nós estamos falando do Estado, não tem como a gente ficar lançando chamadas sem saber para onde direcionar os recursos, né? Claro, temos uma chamada universal, que é uma chamada enorme, né, que contempla todas as áreas do conhecimento. Mas eu defendo, e outros colegas defendem, por exemplo, que a chamada universal poderia ter itens, né, ser transversalizada. Aí, claro, que é uma discussão que tem que ser amadurecida, né? Em várias instâncias, a gente ainda não tem esse amadurecimento. Não basta se criar um programa focalizado, né? É importante, não estou dizendo que seja bom, mas, por exemplo, a chamada das meninas, viu, Natan? A gente criou, isso, a princípio está aprovado, de um percentual de bolsas, porque no âmbito dessa chamada de meninas em STEM, a gente tem várias modalidades de bolsas, ICJ, IC, ATNS e bolsas para professores. Um percentual, uma cota de bolsas para as meninas negras e indígenas. Os projetos, necessariamente, eles vão ter que contemplar, né? Mas já tem esse pessoal. A gente fez um levantamento, um mapeamento das chamadas anteriores, tem uma presença significativa de meninas negras nesses projetos, né? Mas nós queremos, de forma mais enfática, que os projetos pensem sobre isso e contemplem, né, essas questões no desenho do seu projeto, né? Então, é isso. Mais uma pergunta e a gente encerra e as próximas ficam para a mesa redonda.
Pode ser, eu acho que eu entendo, consigo entender. Bien, buenos días. En el caso del Perú, como muestras el SNPQ, no sé si sería a nivel nacional. ¿Es a nivel nacional? nacional. Ok, ya. En el caso de Perú tenemos el Reglamento Nacional de Investigador, que se llama RENACID, CONCITEC a nivel nacional. Ahí, por ejemplo, la brecha es del 32% de investigadoras mujeres que tiene Perú. A comparação de, caso de ustedes, mencionaste, 20... Não, a média, em geral, são 36% de mulheres, 36%, quando você vale. enxerga, né, todas as modalidades de bolsa. Aí depende da área, mas, assim, Sim. no geral, subiu para 35% dos dados. Vamos más o menos por ahí. Mi pregunta es si tienen un reglamento nacional de investigador que fomente la iniciación científica. En el caso de Perú cambió el último reglamento e incorporaron a estudiantes para que sean considerados investigadores, porque antes solamente eran considerados los que tenían terminada su carrera universitaria, por ejemplo. Sim. No sé si eso pasa acá. Quisiera saber, por ejemplo, si consideran también a un estudiante como puntaje para que sea considerado investigador. Por ejemplo, en Perú tiene que realizar producción científica y mínimo tiene que tener 6 puntos en artículos científicos, desarrollo de libros, capítulo de libros, patentes, Sí. y eso le va sumando puntos para iniciarse como investigador ou investigadora. Sim. Gracias. Ok. Então, pelo que eu acompanho desse debate, no Brasil, como carreira, né, há um movimento da Associação Nacional de Pós-Graduação no Brasil de que se crie, né, uma legislação que regulamente isso. O pesquisador, a profissão, mas isso ainda não existe, né? Você é um pesquisador. Os pesquisadores, em geral, são considerados os pesquisadores que já produzem, que estão na universidade, né, ou estão em outras instituições, mas a carreira de pesquisador, nos termos que você colocou aí, isso, pelo menos, eu não conheço. Então, eu lembro muito dessa discussão da NPG, né, que eles têm feito esse esforço nesse sentido, né? Tanto no sentido, por exemplo, dos bolsistas terem contribuição para a Previdência, né, tem essa discussão como pesquisador, né, que se reconheça isso, né, em relação à contribuição previdenciária e, posteriormente, para a aposentadoria, né? Poderia abrir aqui a página? Você poderia abrir aqui no portal do CNPq, por favor, só para mostrar o caminho, para vocês verem, quem tiver interesse depois, porque esses dados podem ser abertos por região, por instituição, né, todos os filtros aí que estão disponíveis. Tem as notas técnicas lá, né, como isso foi construído, então, para quem tem interesse em detalhar isso, essa é a página anterior. Desse aqui. Não, essa aqui é a página antiga, que a gente migrou. Não, coloca nessa aí, gov.br/CNPq. Isso. Aí. Aqui as páginas dos governos migraram, né, para a página Gov, então não tem página específica. Espera aí. Aqui tem esse troço. Então, vocês entram aqui, tem esses banners com uma série de, né, ações e tal. Aí você chega aqui no painel. Entre aí, por favor. Aí o painel tem uma introdução, tal, né, tem o guia do usuário, as notas técnicas. Você entra aí nesse aí. Aí ele vai gerar o primeiro grande painel, que é o painel, só um minutinho, que ele já... Pronto, esse aqui é um painel do fomento, né? Até agora, o último mês, né? Qual mês nós estamos? Novembro, né? Até o mês de novembro não fechou, até outubro, né? Do fomento, né? Aí é o valor beneficiário ano, bolsa ano, então ele dá essas totalizações, né? Tá vendo? Quantidade de beneficiários e tal. Então aí você tem que fazer os filtros e aí você vai pesquisando. Você pode aí, o gráfico é produzido, você copia o gráfico do jeito, né, que quiser, tira e coloca onde você quiser. Então tem essas ferramentas que são bem...
E aí a gente vai lançar mais esses 2 produtos, eu não sei se está mantido a data agora de final do ano, né, dada a demanda, que em breve a gente vai ter em relação ao Lattes, em relação aos grupos de pesquisa. Os grupos de pesquisa não, porque está em processo de atualização, né, os grupos, né, acho que até início de dezembro, então vai demorar um pouco mais. Mas é isso, gente, usem bastante. Vamos agradecer a Maria Lúcia. Muito obrigada. Obrigada a vocês.